Boa noite, nobres irmãos e irmãs, paz sejam convosco, sejam todos muito bem-vindos a mais estudo no canal A Plenitude das Escrituras, com hoje o seguinte tema: Não tenho prata nem ouro, mas tenho Jesus, a riqueza e o poder que transforma vidas. Atos 3, 6. Então, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos à vontade em mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. E peço por gentileza, desde agora, que os irmãos possam deixar o vosso like, compartilhar esse estudo, essa palavra em suas redes sociais, para que chegue a muitas pessoas, a muitas vidas sejam edificadas com o estudo de hoje. E a palavra de hoje, meus irmãos, foi inspirada, eu me inspirei em Atos capítulo 3, verso 6, onde está a seguinte versículo, a seguinte passagem. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Para nós entendermos, os irmãos estarem bem acentuados, vou ler aqui rapidamente dos versos 1 ao 10, que estava ocorrendo, nesse episódio. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem desde o ventre da sua mãe, que era coxo, ao qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Ao qual Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios, se firmaram. E saltando ele, pôs de pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu a andar e louvar a Deus, e conheciam, pois era diz de novo, que se assentava, e pedia esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espasmo e assombrados pelo que aconteceu. Então aqui está até fiz aqui com o chat GPT, uma ilustração, desse ocorrido. Como está aqui também a frase, Não tenho prata nem ouro, mas tenho Jesus, Atos 3. E com esse ocorrido, com essa passagem de hoje, com essa passagem, de Atos 3:6, me inspirei nesse estudo, trazendo aqui algo muito profundo que essa passagem nos ensina, nos mostra, que pode usarmos em nossas vidas, de ensinamento. Então, apostila na tela. O contexto de Atos 3 está dentro da narrativa do início da igreja primitiva, após a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O capítulo descreve um grande milagre realizado por Pedro e João e a pregação do evangelho aos judeus no templo. Em Atos 3:6 registra um dos momentos mais marcantes do ministério dos apóstolos logo após o Pentecostes, a cura do coxo à porta do templo. Essa passagem não apenas demonstra o poder no nome de Jesus, mas também ensina verdades profundas sobre a nossa dependência de Deus e o verdadeiro significado das riquezas espirituais. Então, após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, os apóstolos começaram a pregar com ousadia e realizar sinais e maravilhas, confirmando a mensagem do Evangelho. Nesse cenário, Pedro e João subiam a um templo para orar a hora nona, que é aproximadamente 3 horas da tarde. Na porta do templo, chamada Formosa, encontraram um homem coxo de nascença, que pedia esmolas diariamente, Atos 3, do 1 ao 2. Ele esperava receber dinheiro, mas recebeu algo muito maior: a cura em nome de Jesus. E Pedro inicia sua resposta ao coxo afirmando que não possui riquezas materiais. Este detalhe é significativo, pois por várias razões. Os discípulos de Cristo haviam deixado tudo para segui-lo e agora viviam pela fé, dependendo de Deus para suprir suas necessidades. Como vemos em Mateus 6, dos versos 25 ao 33. Então aqui foi um milagre tremendo, da parte de Pedro
e de João. Eles encontraram esse coxo à porta do templo, que era um coxo desde nascença, desde sua meninice, né? Nasceu com essa deficiência. E é uma frase muito bela, né? Muito poderosa, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, né? De Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E é interessante que na própria título do estudo, obviamente não está escrito, né? Não, mas tem o Jesus, mas foi uma forma que eu achei meio que de escrever de uma forma indireta o que o apóstolo Pedro quis dizer, né? Que eu não tenho prata nem ouro, mas tenho Jesus, eu tenho o poder, né, no nome de Jesus, de curá-lo, de trazer uma verdadeira riqueza em sua vida. Que é isso que Pedro trouxe pelo poder de Deus, pelo poder no nome de Jesus na vida desse coxo de nascença. E aqui, como vemos, o verdadeiro poder, a verdadeira riqueza na vida do cristão, né, na vida do crente, que é essa riqueza que nem prata nem ouro pode comprar. Um poder que transforma vidas, a riqueza e o poder que transforma as vidas. Então hoje, com esse estudo, com esse tema, inspirado em Atos 3:6, vamos aqui ver a profundidade disso. E como foi dito, né, eles viviam pela fé, dependendo totalmente de Deus, como vemos até o próprio Senhor Jesus, ele citou isso em Mateus 6. Vejamos aqui no capítulo 6 de Mateus. Ele diz, né, porque isso eu digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais valioso, né, do que o vestuário, perdão? Olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam, né, os celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E o qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Descendo do vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais dessas coisas, de certo, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, os apóstolos, eles viviam dessa forma, não se preocupando com o amanhã, o que iriam comer, se vestir, ou coisa assim do tipo, né? Com aquela preocupação exagerada, né? Que às vezes não é necessário esse tipo de preocupação. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas, então Ele vai nos proporcionar isso, nos dar diariamente, né, o pão de cada dia, o que beber, o que se vestir. Então vejamos como os apóstolos viviam dessa forma. Eles não tinham riquezas. Muitos colocam a sua confiança nas riquezas materiais, mas elas não podem resolver os problemas espirituais e eternos da humanidade. Quais são estes? Nós vemos, por exemplo, em 1 Timóteo 6,10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Esse versículo de 1 Timóteo 6,10 é uma advertência poderosa e atemporal sobre o perigo de permitir que o dinheiro se torne o centro da vida. Paulo escreve a Timóteo, não diz que o dinheiro em si mesmo é um problema, mas o amor ao dinheiro, ou seja, a cobiça, a ganância, a idolatria do dinheiro é o que gera tantos males. Então a gente sabe muito bem disso, né? Que o problema não é o dinheiro em si,
mas o amor ao dinheiro que acaba a pessoa ela é conduzida a esse tipo de pecado, a cobiça, a ganância, a idolatria ao dinheiro, né? Como o próprio Senhor Jesus falou, né? Só pode servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon, que é uma forma de se referir ao dinheiro. Então, a pessoa tendo esse amor ao dinheiro acaba decorrendo, né, desses pecados. Outro também versículo que fala sobre é Provérbios 11:28. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Esse versículo de Provérbios 11:28, completando de forma poderosa a advertência de 1 Timóteo 6:10, ele traça um contraste claro entre dois tipos de pessoas, aqueles que confiam nas suas riquezas e aquelas que vivem pela justiça de Deus. O versículo, quem confia em suas riquezas certamente cairá, revela uma verdade profunda sobre a fragilidade da segurança terrena. O verbo confiar é a chave para entender essa advertência. O texto não condena o fato de possuir riquezas, mas sim a atitude de depositar nelas a esperança e a segurança e a identidade, que é algo que devemos depositar em Deus e não nas nossas riquezas, não no nosso poder aquisitivo. Isso que é um grande erro de muitas pessoas, infelizmente. Até o próprio crente, se ele não vigiar, ele pode decorrer desse mesmo erro. Depositar a esperança, a segurança e a identidade nas riquezas. Interessante que também, de fato, a esperança está ligada à fé, né? Então a pessoa acaba tendo mais fé no seu próprio poder, na sua própria riqueza do que em Deus. Então essa confiança que muitos têm, e a palavra de Deus é clara nessa advertência de não colocar, né, algo tão precioso, né, que devemos colocar em Deus nas riquezas, que é algo passageiro. Quando alguém constrói a sua vida sobre os bens materiais, está edificando, né, sobre uma base instável, como alguém que constrói sobre a areia, conforme Jesus ensina em Mateus 7, dos versos 26 ao 27. A pessoa está construindo a sua vida em base num fundamento totalmente frágil. Uma areia, né? Uma forma aqui metafórica. As riquezas são passageiras, frágeis, incertas, como nos lembra Provérbios 23, 5 e 1 Timóteo 6,17. Elas podem desaparecer de forma repentina no momento da morte e perder todo o valor. A queda daquele que neles confia é inevitável, seja pela instabilidade da vida, seja pela incerteza do fim terreno. Então é isso, a riqueza, muita gente não percebe, não entende isso, né? Porque mesmo que a pessoa tendo muito dinheiro, muito poder o poder aquisitivo, em algum momento isso pode passar. Não importa. Algum momento pode dar, né, em sua vida, algo pode dar errado e você vir a perder tudo. E uma dessas coisas é a própria morte. A riqueza, o poder aquisitivo não vão te livrar da morte. Não vão te livrar de doenças. Então a pessoa caindo nesse erro de confiar em riquezas, no seu poder, acaba, num momento inesperado, a pessoa morre. Se fosse assim, né, rico não morria. Os bilionários não morriam por doença. Temos um excelente caso muito perfeito para dar exemplo aqui, é do criador, né, da Apple, Steve Jobs. Um homem, no tempo dele, naquele momento, se não me engano, ele era o homem mais rico do mundo. Se não fosse, talvez seria ali o segundo mais rico. Mas estava ali praticamente no topo. E ele morreu de uma doença praticamente incurável. Ele tentou ali se curar, tentou várias formas. E, infelizmente, veio a falecer. O dinheiro, ele tentou de várias formas, tentou de formas alternativas também. E faleceu. Ou seja, o dinheiro que ele tinha não livrou da morte, não livrou daquela doença. Mesmo que ele vivia uma vida saudável, uma vida que ele tinha todos ali os alimentos saudáveis à sua disposição, ele vivia de uma forma muito saudável,
ele mesmo assim não foi livrado disso. Então, a riqueza, mesmo sim trazendo sim benefícios, pode nos trazer muitas coisas boas, a gente não pode colocar toda a nossa confiança e esperança nelas, porque senão a gente vai estar cometendo uma grande tolice. Pode desaparecer de forma repetida, uma crise no mundo. Hoje o mundo está muito instável, a qualquer momento pode ocorrer uma crise global, mundial, e muitos perdem o seu dinheiro, perdem, acaba a empresa quebrando. E o momento da morte. A pessoa morre e tudo vai ficar. Tudo perde o valor, seu valor. Então, em contraste com essa queda, o versículo continua dizendo: mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Essa imagem transmite vida, crescimento, estabilidade e beleza constante, mesmo em meio a adversidades. O justo florescerá porque sua confiança não está nas riquezas, mas no Senhor, nosso Deus. Ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, como descreve Jeremias 17, dos 7 ao 8, e Salmos 1, verso 3. Interessante vemos aqui em Jeremias 17, que é uma passagem muito bonita também. Ó, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, que é a confiança, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então aqui é uma forma metafórica do justo, ele é como uma árvore plantada junto às águas de um ribeiro, que ele sempre está ligado à fonte da vida. Deus também, em Jeremias 7, 17, ele aqui também ele é comparado também como o Senhor de a fontes de águas vivas, né? Então Deus para nós, ele é a fonte de águas vivas. Então temos a nossa esperança, as nossas raízes firmes em Deus, porque ele é a fonte de águas vivas, é ele que nos alimenta verdadeiramente. Então é como diz, ó, e ela não temerá quando chegar o calor. As suas folhas não estarão verdes, não ficará ansiosa no ano da seca. Ou seja, aqui é uma simbologia das dificuldades, nos tempos difíceis que às vezes vem na vida da pessoa. Mesmo vendo essas dificuldades, entre aspas, esse calor, né, aqui simbolizado pelo calor, pelo ano da seca, mesmo assim as folhas dele permanecerão verdes, ele não deixará de dar fruto, ou seja, ele permanecerá firme, né, cheio de vigor, de vitalidade. É isso. Então, por isso a importância de nossa esperança não está nas riquezas, nas coisas deste mundo, mas em Deus, porque Ele é a fonte de águas vivas. É Ele que nos alimenta. As nossas raízes têm que estar firmes nele, porque mesmo vindo as dificuldades da vida, os momentos difíceis que vêm, esses calor, esse ano da seca, permaneceremos cheios de vida, de vigor, dando frutos. Lembra, né, dos frutos do Espírito? Nós não iremos desfalecer. É muito interessante, é muito bela essa passagem. Escreve com perfeição. Esse florescimento não é apenas espiritual, mas também moral. E muitas vezes prático, a vida daquele que anda com Deus produz frutos visíveis, enraizados em uma confiança verdadeira e duradoura. Ao invés de murchar com os ventos do mundo, o justo permanece firme, verdejante, cheio de vida. Então é isso, como eu tinha dito, ao invés de murchar com os ventos do mundo, os ventos da vida, até algo parecido com o que está em Tiago capítulo 1, quando Tiago fala da fé, que muitas das vezes a pessoa, o crente, ele pode querer ficar incerto, duvidoso, então ele é como a onda do mar, né, que são levados de um lado para o outro pelos ventos, e aqui é justamente esses ventos da vida, essas ocorridos, momentos difíceis das nossas vidas. Então ele não está à mercê desses ventos do mundo, mas justo e permanece firme, verdejante e cheio de vida.
Então, o ênfase da igreja nascente, da igreja primitiva, não estava na prosperidade material, mas no poder transformador do evangelho. O verdadeiro tesouro que Pedro possuía era Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas isto te dou, o que tenho, isto te dou. Tenho Jesus. Como está dito em Colossenses 2, dos versos 2 ao 3. Esforço-me, né, para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E qual o princípio da sabedoria, né? Temer a Deus, do conhecimento, aquele conhecimento que edifica, não o conhecimento que incha, como o próprio Paulo também lhe adverte, né? O problema de muito conhecimento ser o amor. A sociedade moderna valoriza imensamente o dinheiro e os bens materiais, mas a igreja precisa lembrar que a maior riqueza que temos é o nosso Senhor Jesus. Devemos confiar em Deus e buscar as riquezas espirituais, como a fé, a graça, a presença do Espírito Santo. Pedro poderia ter ignorado aquele homem ou simplesmente dado uma esmola. No entanto, ele ofereceu o que realmente possuía, o poder no nome de Jesus. O poder no nome de Jesus é algo essencial em nossas vidas, né? O poder que através dele podemos realizar milagres, podemos abençoar as pessoas, interceder pelas pessoas, justamente por Jesus ser o mediador entre Deus e os homens, o único. É o poder, é pelo nome dele que podemos pedir, né, a Deus, fazer nossas petições. Através do nome de Jesus que podemos justamente curar, expulsar, né, as forças do mal de nossas vidas, poder do maligno, repreender. Então, o nome de Jesus é algo que realmente, verdadeiramente valioso em nossas vidas. É aquilo que Pedro ofereceu a este coxo. Ele não ofereceu prata, não deu ouro, não deu uma esmola, ou pior, né, ele poderia ter ignorado, né? Mas não. Ele ofereceu o que realmente possuía, um poder no nome de Jesus, a verdadeira riqueza que é Jesus. Essa frase nos ensina algumas verdades poderosas. A igreja, né, como corpo de Cristo, deve oferecer o que tem de melhor, é o que nós temos de melhor, né? Não temos ouro, não temos prata, não temos grandes riquezas, mas temos o melhor. Jesus, poder que transforma vidas, poder que tira as pessoas de suas vidas de pecado, da ira de Deus. Se temos Jesus Cristo, temos tudo o que precisamos para transformar vidas. Não podemos nos conformar em apenas suprir necessidades superficiais, mas devemos oferecer a esperança eterna do Evangelho. Não podemos dar o que nós não temos. Pedro possuía autoridade em Cristo porque andava em intimidade com Deus. Se queremos impactar vidas, precisamos estar cheios do Espírito Santo, como está em Efésios 5, dos versos 17 ao 20, que diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriagueiam com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pensamento da vida, com base na vida do cristão, não deve só se conformar em suprir e tirar, né, e suprir as necessidades superficiais de nossas vidas, que é importante, obviamente, né? A questão do alimento, nós trabalharmos, estarmos cuidando da nossa família e tantas outras coisas que são sim lícitas, mas nosso foco não deve ser só nessas coisas. Devemos oferecer às pessoas a esperança eterna do Evangelho de Cristo,
podemos, com esse evangelho, pregando às pessoas, né, trazendo ao conhecimento, transformar vidas, tirar elas do pecado, fazer com que serem tocadas, né, a partir do momento de serem tocadas pela mensagem do evangelho, que o Espírito venha e convença, né, elas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas sejam verdadeiramente perdoadas de seus pecados e venham ter uma verdadeira transformação, se tornarem novas criaturas em Cristo Jesus. Então, Pedro aqui, obviamente como um apóstolo de Cristo, ele possuía a autoridade dele, porque ele andava com intimidade com Deus, e tinha essa intimidade com Deus, e Deus, como Deus o exaltou, né, exaltou Jesus, né, com todo o poder e autoridade, pôs o nome sobre todos os nomes. Pedro tinha também essa autoridade no nome de Jesus. Então, se a partir do momento se queremos impactar a vida das pessoas, né, em nossa volta, nossos vizinhos, amigos de trabalho, ou seja, onde você frequente ou nós frequentemos, né, ou familiares, precisamos estar cheios do Espírito Santo, como o Paulo fala aqui em Efésios 5, estar constantemente se enchendo do Espírito, cantando hinos, né, salmos, cânticos espirituais, louvando de todo o coração, né, de forma genuína ao nosso Deus, em nome, olha aqui, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus, né? Deus usa pessoas simples para realizar obras poderosas. Pedro e João eram homens comuns, sem riquezas ou status, mas possuem algo muito mais valioso, o poder do Espírito Santo. Também, como Paulo advertiu, falou em Efésios 5, de sermos cheios do Espírito, é a mesma coisa, estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como Pedro e João, precisamos reconhecer que realmente temos em Cristo e compartilhar isso com os outros. Não importa se não temos riquezas materiais, temos o Evangelho, temos o maior presente que alguém pode receber. Se você, até eu já ouvi falar uma frase dessa forma, se você quer presentear alguém, presenteie, né, com o Evangelho, com a palavra da vida, né? E é justamente isso, a maior riqueza que nós podemos dar a uma outra pessoa é justamente pregando o Evangelho a ela, que é algo muito importante que o próprio Senhor Jesus nos manda fazer, como vemos em Mateus 28:19, né? Cumprir o id, pregar o Evangelho a toda criatura, né? A todos os homens. Isso é maior, não importa se não somos ricos, se não temos o alto status, né, na sociedade, isso não importa. Não importa mesmo. Se temos o Evangelho, temos o maior presente que podemos, assim, presentear uma pessoa. Que através desse presente, desse Evangelho, desse Santo Evangelho, a pessoa pode alcançar, buscar a salvação. Um novo recomeço de vida, ser liberto de vícios. A cura do coxo não aconteceu pelo poder ou mérito de Pedro e de João, mas pelo nome de Jesus. O nome de Jesus representa a autoridade suprema na vida do crente. Em nome do nosso Senhor Jesus. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, como vemos em Mateus 28:18, quando o próprio Senhor Jesus ele declara, né? Eu recebi do meu Pai todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Também vemos em Filipenses, onde Paulo também fala, Filipenses capítulo 2, onde todos os joelhos se dobrará, né, diante do Filho de Deus, para a honra e glória do Pai. E o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar e salvar, como vemos em João 5, quando o Senhor Jesus fala, né, se verdadeiramente o Filho os libertar, verdadeiramente serás livres. Então, Jesus, né, pelo nome de Jesus, pode curar e libertar e salvar de vícios, desse tipo de coisa que nos aprisionam, que nos escraviza. Então, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. E como vemos também em Atos, capítulo 4, verso 12, quando fala que o apóstolo Pedro, ele fala que foi, né, o nome do Senhor Jesus. É o único nome dado debaixo da terra, debaixo dos céus,
pelo qual os homens serão salvos. É o único nome, né? O batismo é no nome de Jesus. Pedro estava demonstrando que Jesus era o Messias prometido, que veio para restaurar a humanidade, como vemos em Isaías 53, né? O servo sofredor. Na passagem de Atos 3:6, esse coxo, de forma simbólica, isso que eu queria apresentar aos irmãos, algo muito profundo. Que na passagem de Atos 3, esse coxo, de forma simbólica, representativa, nos representa. Mas como assim, irmão? Como que esse coxo nos representa? Veja, irmãos. Estávamos enfermos por causa de nossos pecados. E pelo poder de Deus, que está no nome de Jesus, fomos libertos. Como vemos em Filipenses 2, dos 9 ao 11, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O coxo da porta formosa pode representar a nossa condição espiritual antes de Jesus. Éramos incapazes de andar corretamente, dependentes das esmolas do mundo e sem esperança de mudança. Assim como aquele homem nasceu coxo e nunca tinha conhecido a liberdade de andar, nós também nascemos em pecado, como vemos Salmos 51. Estamos espiritualmente mortos, incapazes de buscar a Deus por nossos próprios méritos, como vemos em Efésios 2 também, que Paulo fala que estávamos mortos em nossos pecados, estávamos mortos em nossas ofensas. Mas assim como Pedro e João não deram ouro e nem prata, mas deram algo muito maior: a cura no nome de Jesus. Então, irmãos, essa passagem demonstra essa profundidade, esse algo muito profundo, né? Que esse coxo, de uma forma simbólica, nos representa como éramos antes, claro, né? Antes de conhecermos o Senhor Jesus Cristo, antes de conhecermos o Evangelho, né? E nos convertermos, sermos perdoados de nossos pecados. Assim como que esse homem, desde sua nascença, ele era deficiente, ele não podia andar, ele não era livre, ele não podia ter a liberdade que nós temos, né? De andar, de poder nos locomover, de pular. Ele tinha essa limitação, de certa forma ele era preso. Nós éramos da mesma forma. Nós estávamos enfermos por causa do pecado. Estávamos doentes. Representava a nossa condição espiritual antes de conhecermos a Cristo. Éramos incapazes de andar corretamente, ou seja, andar corretamente nos passos de Jesus, nos passos que Deus se agrada. Andar nos caminhos do Senhor. Nós éramos incapazes de andar conforme os caminhos do Senhor. Nós éramos dependentes das esmolas deste mundo, das esmolas de felicidade passageira, de alegria passageira, de falsas ilusões, falsas promessas, falsas curas, falsas esperanças. Estávamos dependentes. Éramos levados de um lado para o outro pelos ventos do mundo, sem esperança, muitas das vezes. Uma esperança frágil, que é o que esse sistema deste mundo nos oferece. Sem esperança nenhuma de mudança. Mas assim como Pedro chegou para este coxo, né, Pedro e João, e disse essas frases: não tenho ouro, não tenho prata e não tenho ouro, mas isto que tenho, isto eu te dou. Assim, dessa mesma forma, Jesus chegou para nós. Falou: olha, não vou te dar ouro, não vou te dar prata, não vou te dar riquezas, mas irei te dar a cura. Farei você andar novamente. Levanta-te e anda. Como foi dito aqui, irmãos, como até botei aqui em Efésios 2,
que nós estávamos mortos em nossos próprios pecados, ofensas, assim Jesus nos pegando pela mão direita, assim como Pedro, a gente vê aqui Pedro ele pega tomando pela mão direita, que ó, tomando pela mão direita o levantou e logo seus pés ficaram firmes. Assim Jesus nos pegou pela mão, nos levantou, nos tirou de nossa deficiência, quando nós estávamos caídos, mortos pelo pecado, e nos levantou. Ele nos chamou. Então Jesus, ele nos deu riquezas materiais, ouro, prata, mas nos deu essa grande presente. Nos libertou do pecado, nos libertou dessa deficiência, dessa dependência da esmola do mundo, sem esperança, caído, jogado, perdido, esquecido. Ele nos libertou, nos levantou e nos fez andar novamente, fazendo que agora somos capazes de andar corretamente nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. Então veja, irmão, como que simbologia, né, que maravilhosa, né? Nos representavam, claro, antes. Agora, finalmente fomos libertos dessa doença, fomos libertos dessa enfermidade. Jesus, nos tomando pela mão direita, nos levantou. Então, assim como João não deram ouro nem prata, mas algo muito maior, a cura no nome de Jesus. Então, assim, de forma simbólica, Jesus fez a mesma coisa por nós. Nos deu a cura no nome dele. Cristo não nos dá apenas melhorias temporárias, ou materiais, mas uma transformação completa, nos tirando da escravidão do pecado e nos dando uma nova vida. Portanto, se o Filho nos libertar, vocês de fato serão livres, como está em João 8:36. Então, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Foi assim que Jesus fez por nós. Jesus nos libertou. Agora, de fato, pela graça de Deus, verdadeiramente somos livres. Então, a ordem de Pedro, levanta-te e anda, reflete o chamado de Jesus para nós. O chamado que Jesus fez para nós. Ele nos chama para deixar para trás a paralisia espiritual, abandonar a velha vida e caminhar em novidade de vida, assim como está escrito em Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então, esse chamado que Pedro fez ao coxo, levanta-te e anda, depois, de ter curado ele em nome do Senhor Jesus, reflete esse chamado para nós também. Ele nos chama para deixarmos para trás essa paralisia espiritual. Nós estamos com essa paralisia espiritual, com essa enfermidade, coxos espiritualmente. Abandonar essa velha vida e caminhar em novidade de vida. Assim como o coxo saltou e louvou a Deus, depois de ter sido curado, ele começou a glorificar a Deus, dar saltos. Nossa resposta à salvação também deve ser de alegria e testemunho da transformação que Deus fez em nós por intermédio de Jesus. Então devemos, irmãos, ser muito gratos a Deus por essa transformação em nossas vidas. Todo dia, todo santo dia, damos glórias a Deus, agradecemos a Deus em nossas orações por Deus ter feito isso em nossas vidas. Temos a alegria, a verdadeira felicidade de Deus ter nos libertado, ter nos transformado por intermédio de Jesus. Isso mostra que não éramos apenas fracos, mas totalmente incapazes sem Jesus Cristo. Assim como aquele homem dependia da ajuda dos outros para sobreviver, antes que Cristo vivíamos presos ao pecado e sem forças para nos libertar. Mas quando Jesus entra em nossas vidas,
ele nos dá algo muito maior do que poderíamos esperar, não apenas uma melhora superficial, mas uma vida completamente nova. Lembra quando Paulo fala em 2 Coríntios, né, que em Cristo tudo se fez novo, tudo se faz novo em nossas vidas. Uma vida completamente nova, novidade de vida. A ordem de Pedro, levanta-te e anda, mostra a fé ativa que devemos ter. A cura foi instantânea. E o homem começou a andar e pular e louvar a Deus. Isso simboliza a transformação completa que Jesus realiza na vida daqueles que creem nele. Então, fomos chamados, levanta-te e anda. Isso mostra a fé que devemos ter. A cura que Pedro, aqui pelo poder, né, no nome de Jesus, foi instantânea, né? Um milagre maravilhoso. E o homem começou a andar, louvar a Deus. Isso simboliza a transformação completa que Jesus realiza em nossas vidas. E mostra também que devemos ter uma fé firme e também apresentar, né, esse poder, essa verdadeira riqueza às outras pessoas. Um poder, uma riqueza que de fato transforma vidas. Porque a riqueza, o poder, ele pode fazer a riqueza, né, a prata, o ouro, aqui numa simbologia justamente das riquezas do mundo, e pode curar, fazer uma cura passageira, momentânea. E além de tudo, porque a cura que Deus ele nos apresenta, essa transformação, como foi dito aqui, não é somente nesta vida. Você tem uma novidade de vida, sim, aqui, uma nova vida, mas isso irá refletir também na eternidade. Nós iremos alcançar a salvação, obter o corpo glorificado. Então é algo que reflete muito além. Então, mesmo que uma pessoa muito rica tenha tudo de melhor ainda nessa terra, com que a riqueza, né, o poder aquisitivo dela pode proporcionar, a partir do momento que ela morrer e não buscou uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, depois que ela morrer, ela será julgada. E a probabilidade, né, de ela perecer no julgamento, né, ser julgada e receber a sentença de ser jogada no lago de fogo, já era. Ela irá ser aniquilada. Não passará a vida na eternidade ao lado de Deus, de Cristo, a salvação. Então, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Novamente, tudo se faz novo. Então, nessa vida, obtemos a salvação em Cristo Jesus, por esse poder, por essa verdadeira riqueza, e depois, após, também receberemos a vida eterna. Então é isso que é o mais belo dessa verdadeira riqueza e poder que Deus nos dá através de Jesus, no nome de Jesus. Devemos confiar plenamente no poder no nome de Jesus e usá-lo com fé. Muitas vezes nos limitamos, né? Podemos cair nesse erro de nos limitarmos somente o que é visível, esquecendo que o nome de Jesus Cristo é capaz de operar milagres, tanto físicos quanto espirituais. Então, somente não milagres físicos, né, que podemos receber através do nome de Jesus, mas também espirituais, como foi dito. Libertar, né, de vícios, do pecado, da escravidão do pecado. Ter uma novidade de vida, uma transformação no caráter da pessoa. Então, como é dito, o justo, né, não vivemos por vista, mas por fé, como está em 1 Coríntios 5, 7. Perdão, 2 Coríntios 5, 7. Então não podemos nos limitarmos somente ao que é visível, né, um milagre visível, mas também um milagre espiritual, que, diga-se passagem, é o que mais Deus faz em nós, né, os milagres espirituais, que é aquilo que é de dentro para fora, no coração do homem, na nossa mente, no nosso caráter.
que reflete, né, na mudança de caráter. Então podemos confiar plenamente no poder de nosso Senhor Jesus. É o único nome, é o único nome que Deus exaltou sobre todos os nomes e podemos agir e fazer toda boa obra. É no nome de Jesus. Não há outro nome. E não importa se for nome, porque há, né, uma seita, né, que diz que não pode ser o nome de Jesus, né, tem que ser o nome hebraico ou coisa assim do tipo. Existem essas seitas, essas pregações. Não importa. É o nome de Jesus, seja ele no português, seja ele no hebraico, no grego, não importa. O nome de Jesus, em toda língua, em todo idioma, ele é poderoso para realizar milagres, para transformar vidas. Após a cura, a multidão ficou maravilhada e correu para ver o homem curado. Pedro então aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, explicando que não foi pelo seu próprio poder, mas pelo nome de Jesus que pelo nome de Jesus que aquele milagre ocorreu. Isso nos ensina que os milagres não são um fim em si mesmos, mas uma oportunidade para glorificar a Deus. Devemos sempre apontar as pessoas para Cristo e não para nós mesmos. Então aqui também a atitude de Pedro, importante vemos que houve uma rápida ação de Pedro, né, reação de Pedro, logo depois quando aquela multidão se maravilhou, né, com aquele milagre. Ele já fala, olha, por que vocês estão maravilhados? Porque não foi pelo meu poder, né, não foi pelo poder do meu irmão, o irmão em Cristo, né, o apóstolo João, não foi por nós dois, não. Esse poder foi pelo poder de Deus, no nome de Jesus, que esse milagre ocorreu. Então ele já fala, olha, não foi por minha causa. Isso é muito importante, porque às vezes a gente recebe, né, essa autoridade, quando recebemos esse poder no nome de Jesus, essa autoridade em Cristo, a gente não pode se ensoberbecer, né, ficar soberbo, que muitos caíram já nesse erro, né, por ter esse poder, esses dons de cura, de fazer maravilhas, que é sim um dom do Espírito, como vemos em 1 Coríntios capítulo 12, os dons do Espírito. A pessoa pode cair nessa soberba, né, de querer achar que a coisa vem dele, a autoridade dele, mas não é. Então os milagres, eles não têm um fim em si mesmo. É algo que ocorre e tem um fim nele mesmo. Não, o milagre ele serve até mesmo como uma oportunidade das pessoas serem tocadas pela palavra, pelo evangelho. Você vê como que Pedro, logo depois que ele aproveitou, ocorreu isso, ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho, para pregar Jesus. Até no próprio capítulo ele fala, né, ó, vocês crucificaram, né, o santo e justo, né, o Filho de Deus, a qual o Deus de Abraão, Isaac e Jacó o glorificou. Ele já curou, já apresentou ali o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, a obra redentora. Então até o milagre não tem um fim mesmo. O milagre é uma ferramenta para apresentar às pessoas o Evangelho, para as pessoas conhecerem a Deus, conhecerem ao Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Então o milagre não tem essa ferramenta de se glorificar, de como fosse, né, a pessoa fosse uma espécie de feiticeiro, de mago que faz o milagre quando quer. Não, o milagre tem essa função. Por isso que muitas pessoas hoje até argumentam, né, até muitos ateus, porque que hoje a gente não vê tantos milagres, né, ocorrendo, porque o milagre ele é feito por esse propósito. E não tem um fim em si mesmo, mas é uma oportunidade para glorificar a Deus e apresentar às pessoas, né, o Evangelho, apresentar Deus e ao Senhor Jesus às pessoas. E devemos sempre apontar o quê? As pessoas para Cristo, não para nós mesmos. Para Deus. A transformação que Deus opera em nossas vidas deve servir como um testemunho para o mundo. Então é justamente isso, a transformação de Deus que faz em nós e que podemos, pela graça de Deus, pelo nome de Jesus, também fazer na vida das outras pessoas, é servir como um testemunho
do poder de Deus, para elas crerem. Quando Deus opera algo em nossas vidas, precisamos testemunhar e compartilhar o Evangelho. Nosso chamado não é apenas receber bênçãos, mas também ser canais de graça de Deus aos outros. Então aqui também Pedro ele foi ali um canal de graça para aquele coxo. Ele permitiu que naquele momento, pela graça de Deus, apresentar uma transformação. Então também devemos compartilhar, né, esse poder, essa graça às outras pessoas, apresentando, novamente pregando a palavra de Deus, o Evangelho, orando pelas pessoas, pela cura, para que sejamos esses canais de bênção na vida das pessoas. O chamado não é apenas para recebermos bênçãos em nossas vidas, mas também para abençoar o próximo. Isso é muito importante. Deus se agrada muito quando nós oramos pelo próximo. Pedimos a Deus coisas para o próximo. Deus se agrada muito disso. É uma forma de deixar um pouco o nosso ego, sermos mais humildes. Então isso é muito importante também, orarmos, intercedermos, para que os outros também recebam bênçãos, principalmente os irmãos da fé, principalmente. A verdadeira riqueza da igreja não está no dinheiro, mas na presença e no poder de Deus. A igreja ela é a casa de Deus, né? O povo sacerdotal, sacerdócio santo, né? Então a verdadeira riqueza da igreja, agora como aqui, não só como um indivíduo, né, o cristão, mas também todo o corpo de Cristo. A verdadeira riqueza da igreja no mundo não está no dinheiro, não está mas está na presença e no poder de Deus. Devemos dar às pessoas o que realmente importa, que é o que? O Evangelho e a transformação em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Em muitos momentos da história bíblica, vemos que as riquezas materiais são transitórias, enquanto as bênçãos espirituais de Deus são eternas. Vemos, por exemplo, Jesus em Mateus 6, dos versos 19 a 21, orientou os seus discípulos a não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas acumular tesouros no céu, onde nada pode corromper. Ele enfatizou que, aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. As riquezas materiais, por mais que possam ser necessárias em certos momentos, sim, não podem oferecer a verdadeira satisfação, enquanto os dons espirituais de Deus nos trazem paz e alegria eterna. Esse princípio também é refletido em várias histórias bíblicas que mostram que as bênçãos de Deus, as riquezas espirituais, são mais valiosas do que qualquer riqueza terrena. Por exemplo, em 1 Reis 3, dos versos 5 ao 14, o rei Salomão, ao ser oferecido por Deus a escolha de qualquer coisa que quisesse, pediu sabedoria para governar o povo de Israel. Deus ficou tão impressionado com o seu pedido que não apenas lhe deu sabedoria, mas também riquezas e honra. Olha só que coisa, né? Então, o rei Salomão aqui ele pediu, né, essa sabedoria, pensando no seu próximo, pensando no próximo, pensando no seu povo. Ele queria justamente essa sabedoria para governar de forma justa, com equidade, o povo de Israel. Então, Salomão, ele pensou no próximo e foi altruísta, né? Deus ficou tão impressionado que não só deu ali a sabedoria que ele tinha pedido, mas ali ele honrou com riquezas e toda a honra que ele obteve em seu reinado. Essa história nos ensina que a verdadeira sabedoria e discernimento dados por Deus são mais valiosos do que qualquer tesouro material, que, ao buscar o que é espiritual e eterno, as bênçãos materiais podem ser acrescentadas por Deus conforme a sua vontade. Então isso é muito importante, que o mais importante, buscarmos essas riquezas espirituais, que ao decorrer da nossa caminhada, da nossa jornada, Deus também vai acrescentar tesouros, riquezas materiais também, bênçãos, conforme a vontade dele. Então não vai pensando também, né? Muitas vezes as pessoas pensam que vão ficar também ricas, né? Vão receber muitas riquezas, dinheiro, né? Não, é conforme a vontade dele, né? Então conforme ele vê que é necessário,
ele vai ali acrescentando também bênçãos materiais, né, o que você precisa. Só às vezes, e assim pode ser qualquer coisa, né, um carro novo, uma pessoa conseguir ali uma, uma nova moradia, né, melhor, uma condição de vida melhor, e assim, conforme a vontade de Deus. O próprio exemplo de Jesus, que viveu em humildade e não buscou riquezas materiais, também reflete a essa verdade. Ó. Em Mateus 8,20 ele disse: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem nem onde reclinar a cabeça. Não tem nem onde reclinar a cabeça. Descansar. Jesus escolheu uma vida de simplicidade para ensinar que o foco não deve ser no acúmulo de bênçãos, de bens terrenos, mas pela busca do reino de Deus em primeiro lugar, como vimos anteriormente, né, em Mateus 6,33. Ele demonstrou através de sua vida que a verdadeira riqueza está no relacionamento com Deus e na vivência dos princípios do reino, não na posse de coisas materiais. Além disso, a palavra de Deus em Efésios 1,3 nos lembra que já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vamos dar aqui uma olhadinha nessa passagem, Efésios 1,3. Estamos também com todas as riquezas nos lares celestiais, nos lugares celestiais. Que, ó, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu desde a fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha que maravilha. Então Deus já nos abençoou nos lares celestiais. Isso pode ser também representado pela própria Nova Jerusalém, que descerá dos céus, que será a habitação dos santos, no novo céus e na nova terra. Essas bênçãos espirituais incluem o que é a salvação, a paz com Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas e a promessa de uma herança eterna. É justamente o novo céus e nova terra, a nova Jerusalém. Somos co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Então essas bênçãos espirituais que estão nos lares celestiais, nos lugares celestiais em Cristo, que através de Cristo recebemos isso. A salvação, a paz com Deus, né? Uma paz que, como a palavra diz, né? Uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que o mundo dá. É uma paz maravilhosa que mesmo em tempos difíceis, em meio a dificuldades, estamos tranquilos, confiantes em Deus. A presença do Espírito Santo que vai em nossa jornada, em nossa vida, vai nos moldando, nos purificando, nos fazendo ser santos, renovando o nosso coração, nossas mentes, e a promessa de uma herança eterna. Tais bênçãos não podem ser compradas com dinheiro, com ouro, com prata, nada disso, mas são dadas a nós gratuitamente por meio da graça de Deus. Elas são imensuravelmente mais valiosas do que qualquer riqueza terrena. Não há nada neste mundo, irmãos, que compra o que Deus ele nos dá, o que Deus coloca em nossas vidas, o que ele fez já por nós, que já é a salvação, que isso é algo que já não, se fosse o caso, a gente não merecíamos nem receber mais nada, né? Mas Deus é tão bondoso que mesmo nos dando a salvação ainda nos dá outras bênçãos, né? Já seria o suficiente para sermos totalmente gratos a Deus. Recebemos a salvação. Então tudo o que Deus nos dá é imensuravelmente mais valioso que qualquer riqueza terrena. Em Lucas 12,15, Jesus disse: guardai-vos da avareza, pois a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui, ele, o Senhor Jesus, nos adverte sobre o perigo de colocar nossa confiança em riquezas materiais. Quando nos apegamos a coisas terrenas, corremos o risco de perder de vista o que realmente importa, a nossa comunhão com Deus, os valores eternos. Então, quando focamos muito nas coisas materiais, perdemos esse foco, que é a comunhão com Deus.
E um exemplo disso, né, de a pessoa que só foca nas coisas terrenas e perde e não foca na comunhão verdadeira com Deus, nos valores eternos, é a história do rico insensato, como o próprio capítulo mostra também. Em Lucas capítulo 2, dos versos 16 ao 21, diz também, ó, também ilustra essa verdade. Quando um homem, ao alcançar grandes riquezas, decide fazer grandes armazenamentos para si. Mas o Deus o chama de insensato e de louco também. É louco, pois sua vida seria exigida naquele momento e ele não poderia levar suas riquezas consigo. Então ali o rico insensato, ele faz todo aquele acúmulo, né, de riqueza e guarda tudo para si, né? Ele nem no mínimo, ele faz um mínimo, né, de compartilhar, né, ali seus bens com o próximo. Se não me engano, no contexto, esse rico insensato, ele tem um irmão e ambos eles partilham, né, a herança. E ele já era um homem já rico e mostra claramente isso, essa ganância dele, sempre querer juntar, juntar, juntar. E ele, como falou, ele não faz nenhum mínimo de querer compartilhar essa riqueza com o irmão dele, mesmo já recebendo a herança, já ia receber mais uma herança. Então mostra esse intento desenfreado de muitos de só querer acumular, só querer para si, e pior, para si mesmo, nem pelo menos fazer o mínimo, que é compartilhar essa riqueza com o próximo, ajudar as pessoas. É tudo para si. E Deus chama ele de insensato e de louco. Hoje pedirão a tua alma. E para quem tens preparado? Se a vida dele seria exigida, ele perderia, ele ia morrer. E para quem ele preparou a alma dele? Para Deus que não foi. Porque ele viveu a vida dele só nessa ânsia de acumular coisas. E negligenciou isso, a comunhão com Deus. Ele não se firmou no fundamento dos valores eternos. A oração de Paulo em Efésios 3:8 reflete essa mesma ideia. Ele considera tudo como esterco, comparando a grandeza de conhecer a Cristo. Ele entendia que a real riqueza era ter um relacionamento íntimo com Deus e não possuir bens materiais, né? Totalmente inverso, né, dessa parábola aí do rico insensato. Apóstolo Paulo, né, obviamente um grande homem de Deus, entendeu que tudo que ele considerava era esterco, né, excremento, comparado à grandeza de conhecer o Senhor Jesus e ter uma intimidade verdadeira com o nosso Deus, com o nosso Pai eterno, que é muito melhor. E não possuir bens materiais. E novamente, aqui reiterando, né, irmãos, o problema não é você ter os bens materiais. É totalmente lícito. O problema é justamente a gente botar a nossa confiança nisso, porque Deus, ele é a nossa fonte de vida, é a fonte de águas vivas. Né? Como mostrei anteriormente no estudo, em Jeremias 17, devemos estar o quê? Como as árvores plantadas na beira do ribeiro, onde estão ali o tempo todo nas fontes da vida. Então, a pessoa pode sim ter bens materiais, né? É sempre bom enfatizar isso, porque muitas vezes pode ver essa pregação e achar que é errado. Né? Muita gente não entende essa questão, né? Que o problema não é só ter o bem material, é você confiar totalmente e essa busca incessante sempre de querer mais e mais e mais. É como foi dito, Deus, a importância é ter a comunhão com Deus, mais importante, não negligenciar isso, que conforme a vontade de Deus, né, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Deus vai acrescentar as coisas na tua vida, conforme a vontade dele. Porque muitos, às vezes buscam e nunca conseguem, e quando consegue de formas erradas as riquezas, porque procurou por meios errados. É sempre aquela busca incessante, não deixa que Deus trabalhe na vida dela, para aí sim dar o que é necessário e dar aquilo conforme Deus vê que aquela pessoa realmente precisa e está preparada para receber. Que ainda tem isso também, né? Às vezes Deus ele não dá a nós alguma coisa, algum bem, uma benção, porque a gente ainda não está preparado para receber aquilo. Então aí há essas desordens na vida de muitos.
Também em Colossenses 3, nos versos 1 ao 2, Paulo também nos exorta a buscar as coisas do alto, onde Cristo está, e não as coisas da terra. Ele nos lembra que a nossa verdadeira identidade está em Jesus e que nossas prioridades devem ser moldadas pelos valores do reino de Deus, não pela busca incessante por riquezas temporárias. E, finalmente, ao refletirmos sobre o princípio ensinado em Atos 3:6, vemos que Pedro não rejeitou as necessidades materiais das pessoas, mas apontou para uma realidade maior, que as bênçãos de Deus, especialmente a salvação e a cura, são infinitamente mais preciosas do que qualquer bem terreno. Então, refletimos hoje, irmãos, sobre Atos 3:6, como disse, né, numa simples passagem, algo tão belo, tão profundo que nos ensina, temos essa reflexão, é que Pedro também, ele não rejeitou a necessidade daquele coxo. E, de fato, ele precisava de uma cura ali material, mas na física, né, visível, que era a cura das suas pernas. Ele curou a perna daquele homem, como eu falei, né, também podemos ver como uma simbologia para nossas vidas, né, antes de conhecer a Cristo. Mas também ele apontou para uma realidade muito maior, que as bênçãos de Deus, especialmente a salvação e a cura, é muito maior que qualquer outra bênção que podemos receber. Seria muito mais fácil se Pedro desse uma esmola para aquele coxo. Ah, toma aí uma moedinha, toma aí. Aquele coxo, ele era pegar aquele dinheiro, comprar uma coisa, fazer alguma coisa, e pronto, ele ia continuar coxo da mesma forma. Ia morrer ali com aquela deficiência. Mas foi ali Pedro, com autoridade no nome de Jesus, ele foi ali e curou, trazendo ali uma transformação de vida. Foi de testemunho para que muitos crescem no Evangelho, fossem ali se convertessem. E foi uma obra maravilhosa que Pedro e João fizeram, que eram homens cheios do Espírito Santo e tinham autoridade no nome de Jesus. Assim também possamos, né, meus irmãos, sermos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, temos autoridade no nome de Jesus, transformarmos vidas, apresentarmos às pessoas o Evangelho. Assim como aquele homem coxo foi curado e restaurado em Jesus Cristo, nós, por meio dele, recebemos a verdadeira riqueza, a restauração de nossa alma e a vida eterna. Foi o que nós recebemos. A restauração de nossa alma, de nosso ser, nosso caráter. Tivemos ali nossos corações curados, né, de traumas, de feridas que não eram fechadas, né, estavam abertas. Fomos curados dessas feridas. Fomos curados totalmente, um renovo de vida e ainda recebemos maior ainda, a vida eterna. Damos glórias a Deus por isso. Esse princípio se repete ao longo de toda a Bíblia. Em muitas situações, ensinamentos do Senhor Jesus, dos apóstolos, né? Ele nos convida a buscar o reino de Deus acima de tudo, confiando que Deus nos dará o que precisamos e nos fará herdeiro de suas promessas eternas. As riquezas materiais, por mais que possam ser importantes, sim, são passageiras e podem ser usadas para um bem maior. Mas o que Deus oferece em Jesus Cristo é a verdadeira riqueza. O nome de Jesus tem poder para curar, salvar, restaurar vidas. Portanto, precisamos ter uma fé ativa e ousadia para agir em nome de Jesus. Assim, toda a obra de Deus deve glorificar a Jesus Cristo e ser usada para o evangelismo, evangelizar, que é o propósito, né? Toda boa obra que realizamos é para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor Jesus, para evangelizar as pessoas. Foi como Pedro fez ali, naquele milagre, ele tirou ali a oportunidade de apresentar o evangelho àqueles judeus, ao seu povo. E assim, irmãos, chegando ao fim de mais um estudo, assim como Pedro e João, sejamos instrumentos do poder de Deus, levando a esperança e a transformação a um mundo necessitado,
com aquilo que temos de mais precioso, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, irmãos. Então, por aqui foi o estudo de hoje. Que a graça de nosso Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, irmãos. Assim sejamos instrumentos de nosso Deus, possamos usar o exemplo de Pedro e João, de Atos 3:6, sejamos instrumentos na mão de Deus, para podermos realizar, né, essas maravilhas, transformarmos vidas, já que nós fomos transformados, e apresentarmos essa transformação a outras pessoas. E espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham entendido, né, a profundidade desse verso e com ensinamentos que podemos aqui desenvolver, né, com essa passagem. Né, a questão também, a simbologia, né, que traz, que esse coxo, né, nos representava, algo muito belo, muito bonito. E assim como esse coxo, não temos prata nem ouro, mas temos Jesus. Aquele coxo recebeu Jesus. Nós também recebemos e fomos curados de nossa doença, né? De nossa paralisia espiritual. A riqueza que verdadeiramente transforma vidas. Amém, irmãos? Então é isso. E assim também levamos isso para nossas vidas. Não temos riquezas, não somos ricos, mas temos o que mais este mundo precisa, que é o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Que transforma vidas, que liberta de todo o pecado, de toda maldição, de toda enfermidade física e espiritual. Então é isso, meus irmãos. Peço que novamente que os irmãos deixem o vosso like, compartilhem esta palavra. Se você é novo no canal, se inscreva. Temos aqui transmissões, lives todos os domingos a partir das 8 horas. E a descrição do canal tem os links importantes, né, que vocês podem acessar. O primeiro comentário fixado também terão links do grupo do canal, no grupo do Telegram, no WhatsApp, sites de estudo da palavra e muito mais. Então é isso, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Até mais.